Ai de mim, que dor, provocações, ainda provocações. Devia ser apresentado por Eurípides, uma grega, um grito grego para apresentar provocações. 13 anos completos no ar, provocações, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora o ano 14, esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Aqui hoje, um grande pianista brasileiro, claro que menos conhecido em seu país do que no exterior, muito admirado nos palcos mais sofisticados, palcos europeus e americanos. Ele surpreende por seu talento ao piano e por um outro talento insuspeitado, o de ter escondido por quase 30 anos que era praticamente cego. Há 9 anos, ele passou por uma cirurgia delicada e hoje, enxergando melhor que muita gente, ele está aqui para conversar sobre isso, sobre a música, a vida, as pessoas, as coisas e sobre tudo o que ele mais quiser falar. Ele é Marcelo Brat. Marcelo, pianista de fama internacional. Você tinha 7% de visão num olho e 2% no outro. Como é que você conseguiu esconder isso do mundo? Me diziam que eu enxergava mal de um olho e bem do outro, porque como não tinha solução, é o que minha família e os médicos diziam. E eu achava que era isso, como eu não sabia o que era enxergar, eu mesmo não sabia em que grau de dificuldade eu estava. E eu fui sentindo isso através da vida. E tinha vergonha de ter esse problema. Meu apelido era Ceguinho, Fogo Cruzado e tudo mais. E a minha família sofria com essa questão da visão. Eu achava que eles não queriam ouvir esse assunto, porque não tinha solução. Então eu fui criando subterfúgios para disfarçar, acho que até de mim mesmo, esse problema que eu só aprendi que eu realmente tinha com 44 anos. O que exatamente você tinha? Eu nasci com catarata congênita e desenvolvi uma ambliopia severa no olho direito e um pouco mais branda no olho esquerdo. A ambliopia é uma atrofia no nervo óptico que impede que a imagem vá até a retina. Como foi sua infância? Foi muito alegre, eu sempre me diverti muito, amigos e bichos e muita música, porque eu adorava o rádio. Como eu não enxergava bem, o meu passatempo era um rádio Blaupunkt, que meu avô tinha, que pegava estações do exterior nas ondas curtas. Então eu ficava ouvindo aquela coisa toda, ouvia a Radio Moscou, a BBC de Londres, com aquele chiado. E eu ficava imaginando como é que o mundo era com aquelas vozes que eu nem entendia. Isso assim, bem jovem mesmo. Você era metido mesmo, né? Aquilo me fazia companhia, sabe? Então, eu gostava muito de música sertaneja também. O caseiro da casinha do meu avô de Campos do Jordão, João Julião da Silva, me introduziu à música de Tonico e Tinoco. Então eu ficava assim horas ouvindo tudo aquilo e tudo mais. E a minha infância foi muito feliz. Como é que você se virava na escola? Eu não me virava, na verdade. Eu fui para uma escola normal, depois fui para uma escola especial, onde só tinham 2 alunos na classe. Então eu ficava muito perto da lousa, eu não enxergava a lousa, a tia Lalá escrevia com letras enormes, né? E aí eu conseguia ver alguma coisa. Depois eu fui para uma outra escola, onde eu sabia ler um pouco, mas nunca enxerguei o que estava escrito na lousa. As pessoas iam lendo parágrafos, eu ia contando quantos parágrafos faltavam para mim, porque tinham 3 pessoas aqui, 3 pessoas aqui. Eu decorava lendo aquele parágrafo e tal, daí eu fingia que eu lia decorado. Um dia, um menino aqui leu 2 parágrafos, então eu perdi o fio da meada e não conseguia mais ler. E como você aprendeu a tocar piano? Foi o prelúdio número 4 de Chopin, tocado pelo meu pai. Ele era um senhor de 34 anos, divorciado. Eu fui visitá-lo na casa dele, tinha comprado um piano. Eu nem sabia que ele tinha estudado piano na infância dele.
e ele estava tocando um prelúdio, uma música que eu não sabia nem que música era o prelúdio número 4 de Chopin, e eu adorei aquilo e fui tentar imitar no teclado e tal, e ele viu que eu estava tirando um pouquinho as notas, me ensinou um pouquinho. Depois de uma meia hora eu estava tocando metade do prelúdio mal e tudo mais, ele achou que eu tinha talento e chamou uma professora, Zélia Deri, que fez uns testes meio malucos comigo e falou, ela era muito exagerada, falou assim, menino vai ser um grande pianista internacional. E ela viu que eu ia ter um problema de leitura de partitura muito grande e começou a desenvolver um método que ela inventou praticamente para eu pegar músicas de ouvido e memorizar rapidamente e conseguir tocar. Não Foi lendo assim. partituras, você memorizava as músicas. Fale sobre essa capacidade de decorar tudo e devolver com talento ao público. A música me causava uma reação que eu procurava no piano, repetia aquilo, não através do movimento, eu buscava a emoção e o som vinha depois. E eu buscava num sistema que eu inventei, um pouco braille, de tocar piano com as mãos muito perto do teclado, né? Para não correr riscos, não ter aqueles saltos, minha técnica foi uma técnica que eu mesmo inventei para tocar piano, sem riscos. E a memória era uma coisa que acontecia inerente à minha racionalização. Eu memorizava muito rápido, porque se eu tivesse que realmente ficar relendo as partituras, era tão sofrido, e eu lia praticamente nada, muito mal, não entendia realmente o que estava acontecendo, que era muito mais fácil para mim memorizar. As pessoas que são cegas, elas não se consideram as pessoas normais, até porque elas não são totalmente independentes, né? Não, a pessoa com a visão muito pouca não são pessoas bem felizes, porque não vê o seu semelhante do jeito que a pessoa é, né? Aliás, dos que eu conheço, que são amigos dele, que são cegos, eu não vi nenhum triste. A minha reação foi, eu vou embora desse país, ele me chamou de cego, eu não sou cego. Dizem que o maestro Eleazar de Carvalho, ninguém menos que o Eleazar de Carvalho, descobriu você numa festinha. Que festinha foi essa em que até o Eleazar apareceu? Isso era uma reunião grande no Clube Paulistano, tinha um piano e um amigo meu falou, olha, toca alguma coisa, o maestro Eleazar está aqui. Eu tocava de ouvido só duas músicas, a Marcha Fúnebre de Chopin e o Concerto em Ré menor de Bach e o Prelúdio de Chopin, que eu tinha aprendido, 3 músicas. Aí eu sentei e comecei a tocar o Concerto em Ré menor de Bach, o Eleazar apareceu e falou, menino, toca o Concerto em Ré menor de Bach, toque o terceiro movimento. Daí eu toquei um pouquinho e ele falou, vai estrear comigo. Eu achei que era brincadeira. Aí um dia recebi um telefonema, fui convidado para tocar o Concerto em Ré menor de Bach, que eu tinha aprendido de memória. E foi muito engraçado que eu fui ensaiar e o maestro falou para a orquestra, ao ZESP, vamos repetir o compasso número 48. E eu falei, compasso número 48. Eu levava a partitura para fingir que eu estava lendo, entendeu? Eu falei, maestro, compasso número 48, o que é isso? Eu sei que tem compasso, mas não sabia que tinha número. Eu só sei tocar esse concerto do começo ao fim, né? Aí ele cantou para mim onde era, eu fui lá e peguei e toquei. Foi assim que eu fiz a minha estreia com o maestro Eleazar de Carvalho, que foi um padrinho que eu tive. Que te levou para a fama internacional. Demorou um pouco para isso começar a acontecer bem devagarinho para mim. Quilos de textos sobre você na mídia antes da operação não desconfiavam de nada. Era isso mesmo? Ou os jornais te blindavam? Não, eu blindava essa informação porque, como eu disse,
Quando eu fui para os Estados Unidos fazer uma consulta com um grande oftalmologista, ele me disse, você é tecnicamente cego. A minha reação foi, eu vou embora desse país, ele me chamou de cego, eu não sou cego. Eu achava que eu não era realmente, que eu não tinha uma deficiência tão grande. Então, eu escondia de todo mundo esse problema, não gostava de falar desse assunto. Falando aqui com você agora, é uma novidade dos últimos 9 anos. Você fugiu dos Estados Unidos? Não fugi, porque a Marianita Luzatti, minha esposa, que me convenceu a ir para lá e fazer essa operação, ela me levou na marra, em camisa de força, para operar. Legal. Você nunca pisou em falso, nem tropeçou no banquinho do piano? No banquinho não, porque eu decorava o meu caminho até o piano. Se tinha orquestra, eu ia lá enquanto estava tudo vazio, eu dava uma mexida no meu caminho, chegava no piano, mas eu tropecei muitas vezes em outros lugares. Lembro no Teatro Amazonas, por exemplo, que eu caí de praticamente uns 2 metros de altura e me machuquei e tudo mais. E tive muitos acidentes de percurso por aí, mas no banquinho do piano eu sempre me dei bem. Por que demorou 40 anos para se deixar operar? Eu fui a vida inteira a muitos oftalmologistas no Brasil, alguns no exterior, e todos diziam que eu era uma pessoa de um olho só, que o meu único olho que teria a possibilidade de recuperação era o meu olho esquerdo, o direito não, por causa da ambliopia severa que eu tinha. E eles me diziam que era muito arriscado fazer essa operação. A catarata congênita, ela tem outro tipo de raízes e eu poderia perder a cápsula que envolve o cristalino, porque eles tiram o cristalino e substituem por uma lente. Então, eu sempre falava, não, é melhor eu continuar com esse olho que eu me viro até hoje, mas era muito difícil, a minha vida foi piorando bastante. Aos 40 anos, eu ainda por cima comecei a enxergar ainda pior por causa da minha idade e encontrei em Boston o Dr. Peter Raposa, grande oftalmologista, que falou, eu garanto que vai dar certo e que você vai enxergar bem de um olho. Foi ele que te operou? Foi ele que me operou. Eu falei, então vamos lá. Foi no quarto do hospital, ao abrir os olhos, que viu com nitidez, pela primeira vez, o rosto da esposa com quem já era casado há 25 anos. Foi uma grande surpresa? Foi uma grande surpresa. Eu achei ela mais bonita ainda do que eu estava acostumado. Continua casado com ela? Continuo, ela está aqui presente, inclusive. Você também descobriu a si próprio no hospital. Conte. A primeira coisa que eu vi foi o rosto da Marianita, uma maçaneta de uma gaveta e a madeira. E eu olhei a madeira e falei, madeira, é você? Eu te conheço há tantos anos, mas você tem essa cara, maçaneta, você tem essa cara. Que coisa engraçada ver esses objetos que são personagens da minha memória, que eu conhecia de uma outra maneira e, de repente, conhecer realmente a face desses objetos. Foi muito emocional tudo isso. E, ao me olhar no espelho, lógico, eu fiquei horas olhando no espelho e perguntava para minha esposa, é isso mesmo? É isso mesmo? E dá para sair na rua desse jeito? Porque eu vi todos os defeitos na pele e achava que a coisa ia mudar, inclusive. Inclusive, eu liguei para o oftalmologista e falei, olha, tá maravilhoso, eu estou enxergando tudo, mas as cores estão erradas. As cores são fosforescentes, são chocantes. Eu não estou aguentando esse negócio. Parece um desenho animado, caricato e tal. Quando é que isso vai voltar a ser normal? Ele falou, isso não vai voltar a ser normal. Essas são as cores que a tua retina nunca teve contato. E até hoje, olhando você aqui, essa mesa com essa cor de melão, né? Parece um desenho animado, é muito, muito chocante. Eu não estou acostumado. Eu quero ser o palhaço desse desenho animado. Um palhaço simpaticíssimo. E a visão do piano assustou? Sim, porque o teclado, para mim, era uma mancha branca com uma mancha preta. Eu não via muito a divisão entre as notas. E quando eu vi pela primeira vez, eu vi, inclusive, que tinha um espaço entre o teclado e dava para ver o feltro vermelho lá dentro, né? E foi muito, muito bom ter visto tudo isso. Eu ouço as melodias dele e elas ficam me assombrando a noite inteira.
Vejam só que descoberta a de Marcelo Bratic. Ver o mundo desse jeito nítido me fez ver melhor as diferenças sociais que existem, principalmente em São Paulo. E aí o que você fez? Decidi formar um grupo de percussão com jovens músicos talentosos que aprenderam a tocar nas ruas das periferias de São Paulo. Depois isso se transformou numa orquestra que chama-se Camerata Brasil. E dessa maneira eu comecei a formar esse projeto profissionalizante. O meu interesse inicial era pegar uma pessoa que nunca tinha tocado realmente, que aprendeu a tocar nas ruas ou nas igrejas e não tinha um embasamento acadêmico, e fazer essa pessoa tocar um repertório muito, muito bem, para poder tocar comigo. Como um diretor de cinema como Rossellini ou De Sica, que usava não atores para fazer aqueles filmes maravilhosos como Ladrão de Bicicleta, por exemplo, entendeu? Então, o meu interesse era entrar lá no coração daquele moleque que aprendeu a tocar aquele violino como o violino de um circo, de repente, e fazer aquela coisa se transformar numa outra expressão e tirar a expressão dele e fazer aquilo crescer. E, ao fazer isso, eu acabei profissionalizando uma série de jovens e esse projeto cresceu muito mais do que eu imaginava, virou um projeto realmente social. Marcelo, jovens percussionistas do Jardim Miriam, periferia de São Paulo, tocando com você no Carnegie Hall, Nova York, agradaram ao público? Eu acho que sim, pelo que eu observei. Inclusive, esse concerto foi o primeiro concerto que eu dei depois da minha operação. E ao entrar no palco, eu vi toda a plateia lá com uma cara feliz, esperando um bom concerto. Eu tinha muito medo do público, porque eu não enxergava o público. Eu achava que eles eram assim um barulho meio hostil a mim. E esse concerto foi muito legal. E a percussão me fez relaxar muito nesse concerto. Então foi um concerto onde teve uma adrenalina muito grande e o público deve ter sentido isso vindo desses percussionistas que aprenderam essa coisa ali do sangue mesmo das ruas do Brasil. Jovens da periferia de Vitória, Espírito Santo, tocam Vila Lobos e Dorival Caymmi com você nos melhores salões europeus. Por que Caymmi e Vila Lobos juntos? O Caymmi, que é um compositor que eu estou descobrindo agora, é um novo projeto que eu estou fazendo com a Camerata Brasil, ele é um compositor perfeito, né? Eu ouço as melodias dele e elas ficam me assombrando a noite inteira, eu não consigo parar de cantar isso na memória. Se você tirar uma nota de Caymmi, você estraga a música inteira. E Vila Lobos é um monstro da música erudita e popular, ele é um compositor erudito com alma popular ou um compositor popular com alma erudita. Dorival Caymmi também é um compositor popular com um espírito de um refinamento erudito, como o de Bach, como o de Mozart. Por isso eu estou colocando eles juntos. E o Vila Lobos, que adora o Brasil, tem uma inspiração pela terra brasileira e Dorival Caymmi pelo mar. Então, esse próximo projeto é a terra e o mar do Brasil. Dizem que a biógrafa da Lady Di se interessou pela sua história. É isso? Kate Snell é uma escritora inglesa, foi a um concerto meu no Wigmore Hall e veio falar comigo depois do concerto. Eu já tinha feito a operação, ela soube do problema que eu tinha tido. Nessa época eu não falava, mesmo depois da operação eu não gostava de falar sobre esse assunto. E ela pediu para fazer algumas entrevistas, para ver se essa história era de interesse dela. E começamos a conversar, eu fui contando coisas engraçadas, coisas trágicas que aconteciam e tal, e fui me abrindo nesse sentido. E ela está escrevendo esse livro sobre o que aconteceu comigo visualmente, essa descoberta da visão numa idade de 44 anos, e a música como uma espécie de ponte entre eu e as pessoas. E está sendo uma experiência diferente para mim. A gente pode comprar ou você vai dar de presente? Eu vou dar de presente. Não, quero comprar. Diz aqui, Bratic toca Tom Jobim em presídios femininos de São Paulo. Só femininos? Não, masculinos também.
Há 9 anos você disse, não li mais que 2 livros na vida. Você já passou do 5º livro? Eu vou falar uma coisa. Eu só li 2 livros na vida. Escoteiro Bila e Lanterna Mágica, que é a biografia do Bergman. Esse eu comecei a ler muito lá atrás, eu lia pedacinhos com dificuldade. Depois, quando eu operei, eu li. Eu devo ter lido esse livro umas 20 vezes, mais ou menos. É uma espécie de texto que eu revisito muito, que eu sou um grande fã dele e acho esse livro incrível. Mas o fato de eu enxergar bem, agora a leitura não se transformou num costume meu, né? Eu ainda tenho dificuldade em movimentar meus olhos, de pular de uma linha para o outro. Então, para mim, mesmo enxergando bem, o movimento não é uma coisa fácil. Mas tendo Bergman também perto é maravilhoso, né? Isso sim. Foi a música ou a visão o que te curou os males da alma? Pausa tchecoviana, hein? Vou mudar. Quais são os seus males da alma? Meus males da alma são, às vezes, não conseguir viver um momento presente. Você chora? Choro. Muito? Não. Você chora diante da beleza? Sim, é ótimo, é muito bom. Marcelo Bratic, 53 anos. Em que momento da vida você acha que se encontra? Num momento de improviso muito grande, num momento em que eu quero arriscar muito mais do que eu arriscava, não só na minha profissão, mas na vida em geral. Você está pronto para encarar o fim de tudo? De jeito nenhum. Você mente? Minto. Você é religioso? Não. Como é que você gostaria de morrer? De maneira alguma. Mas vai ficar no hospital com aquele negócio assim e tal. Agora, se houver reencarnação, onde e como você gostaria de voltar? Talvez como um pastor alemão. Que maravilha. Ai, ai, ai. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? O que é a vida? Então eu vou perguntar para você para acabar a nossa entrevista. Marcelo, o que é a vida? A vida talvez seja uma serra com curvas ascendentes uma serra maravilhosa que você vai vendo cada vez mais e a vista vai se tornando cada vez melhor. Você está sempre sozinho nessa estrada, embora você encontre animais, pessoas, e você se sente solitário nessa estrada. No fim dessa estrada parece que, ao que tudo indica, tem um abismo. E tem gente que gosta de body jump, né? Para quem gosta de abismos, tem que ter asas, né? Exatamente. Nietzsche. Exatamente. E esse abismo pode ser uma coisa maravilhosa ou não, mas por enquanto eu não quero encontrá-lo. Então eu vou perguntar para você para acabarmos a entrevista. Marcelo Bratic, o que é a vida? É um improviso. Improviso? Nada concreto? Nada, a gente está improvisando o tempo inteiro. Eu estou improvisando aquilo que eu estou falando com você. Então dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, que eles fotografam você e só sairá, não sairá nunca no jornal, mas se só saísse, só sairia se você morresse ou eu. Pois minha imaginação não tem estrada. Eu não gosto mesmo de estrada, eu gosto do desvio.